Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera, de Ciências para o 8º ano. Vamos ver qual é o objeto de conhecimento da nossa aula de número 38. Na nossa aula, temos como objeto de conhecimento o uso consciente da energia elétrica e, no detalhamento, a geração de energia elétrica por hidroelétrica e termoelétrica e os impactos ambientais na Amazônia, as possibilidades de geração de energia eólica e solar no contexto amazônico e sua relação com os parques nacionais de energia. Então vamos à nossa aula. Muito bem, para iniciar a nossa aula, vamos aí falar um pouquinho sobre energia. No contexto geral, no nosso país, nós temos várias formas de gerar energia e elas vêm de diferentes fontes. Elas podem ser renováveis, não renováveis, e uma grande parte do nosso país gera energia através de hidrelétricas, ou seja, usa a água, a força da água, para então movimentar e gerar energia elétrica que chega às residências, aos prédios e enfim. A gente tem outras formas de gerar energia também no nosso país. Nós temos, por exemplo, a energia solar, temos aí a energia eólica e outras formas de energia, como por exemplo as termoelétricas, usinas nucleares, entre outros. Então nós temos aí uma grande diversidade de formas e fontes de gerar energia no nosso país. Mas quando a gente fala do nosso contexto amazônico, nós precisamos pensar em formas de produzir energia de maneira que não venha causar grandes impactos aí ao meio ambiente. Então, quando se fala de geração de energia, tem que pensar numa energia limpa, que seja eficiente e que não vá causar danos aos animais, à vegetação e até mesmo à população que vive nessa região. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai conhecer as formas de geração de energia no contexto amazônico e também quais os potenciais que a nossa região pode produzir aí de energia, certo? Bom, você observa aí, olha, que a energia elétrica, ela pode ser gerada por hidrelétricas, por termoelétricas. No caso aqui da nossa região, nós temos até mesmo a possibilidade de gerar energia através do gás natural, que é encontrado aqui na nossa região, no município de Quari, e essa região aí tem reservas de gás natural. A gente vai ter também as termoelétricas, que vão produzir energia a partir do calor, Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre o funcionamento de algumas fontes de energia, da geração de energia aqui na região amazônica. E aí agora que você já sabe, que existem diversas formas de produzir energia na nossa região, e que ela acontece das mais variadas formas, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre, principalmente as hidrelétricas e também as termoelétricas, que vão produzir energia para o nosso consumo. Será que essas fontes de energia, essas formas de gerar energia aqui na nossa região, elas podem ser consideradas renováveis? Será que as hidrelétricas, elas podem causar aí algum dano ao meio ambiente, Será que as termoelétricas, elas são de fato eficientes? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais, aprofundar o conhecimento aí em cada uma delas, certo? E para começar, a gente vai falar aí da principal forma de geração de energia na região amazônica, que é a partir das hidrelétricas. A gente tem aqui no nosso estado e também outros estados da região amazônica muitos rios, então essa é a principal fonte de produção de energia. A água, ela é uma fonte de energia renovável, porque a água ela está sempre se renovando, então por isso ficou aí melhor de produzir energia a partir dessa fonte. Nós temos aí um exemplo. Nós temos, por exemplo, a usina hidrelétrica de Belo Monte, que ela está localizada aí no Rio Xingu, no Pará, certo? Então ela é uma
usina hidrelétrica aí bastante conhecida no país e ela vai gerar energia para essa região, né, região norte do país. A energia elétrica ela vai ser necessária, né, para a vida moderna e para o desenvolvimento socioeconômico de um país. Então não tem como gerar um desenvolvimento econômico, social, se a gente não tiver energia para o funcionamento de equipamentos, para aí o comércio, enfim. Então diversas atividades dependem da energia elétrica. No entanto, essa produção energética ela pode trazer aí sérios danos ao meio ambiente. E se falando do nosso exemplo, da usina hidrelétrica de Belo Monte, ela foi uma usina aí que quando foi construída, quando ela foi projetada, nem havia sido construída ainda, já tinha alguns impasses, alguns conflitos, porque existe um interesse econômico de se construir uma hidrelétrica para gerar eletricidade para aquela região, mas também existe a população que habita naquela região que pode ser impactada. E foi isso que aconteceu. Com a construção da barragem da usina Belo Monte, houve aí o deslocamento de algumas populações que moravam nessa região, né? Populações ribeirinhas que dependiam ali da caça dos peixes, né? Dependiam ali da vegetação que fornecia, né, subsídios para essas pessoas que vivem nessa região. E uma vez que houve aquela inundação para construir a barragem, essas pessoas foram afetadas, né? Muitas tiveram que se deslocar e isso causou alguns transtornos, ou seja, a gente vê aí um impacto social. E quando a gente olha para o meio ambiente, os ecossistemas também podem ser afetados. Isso vai gerar então um impacto ambiental, certo? Então a construção das usinas hidrelétricas, elas podem trazer aí muitos benefícios, porque elas são, né, construídas para gerar energia de uma forma limpa, mas elas também podem causar aí alguns prejuízos para a população, né, que vive em torno desses ambientes, certo? E sobre esses prejuízos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, né? Um dos principais prejuízos é a destruição da vegetação natural. Quando há uma inundação para construir uma barragem, muitas plantas, né, muitos animais, eles não estão adaptados aí à sobrevivência embaixo da água, ou seja, não estão adaptados ao ambiente aquático. E o que vai acontecer? Essa vegetação ela vai morrer, ou seja, vai se perder, né? Então a gente tem a perda e a destruição dessa vegetação natural. A gente vai ter também o assoreamento do leito dos rios. O que seria isso? Aquela parte de solo que tem ao redor desse rio, ela vai se degenerar e vai começar a ocupar o fundo desse rio, ou seja, esse rio vai ficar assoreado, né? Todo aquele solo que estava ali ao redor e também tudo aquilo que estava ocupando aquele solo passa então a entrar para dentro do rio e esse rio vai ficando aí cada vez menor em volume. Isso traz prejuízos aí com certeza para os animais que vivem ali naquele ambiente aquático. A gente tem ainda, olha, desmoronamento de barreiras, extinção de espécies de peixes por interferência nos processos migratórios e reprodutivos. A gente tem um fenômeno aí conhecido, que é o fenômeno da piracema. Você observa na imagem que é quando os peixes, para se reproduzir, eles têm que subir, né, esse fluxo de água, eles têm que ir contra esse fluxo de água. E aí quando eles chegam lá na parte superior, né, onde eles deveriam estar, é onde vai acontecer ali a reprodução deles, né, para dar prosseguimento ali, né, àquela espécie. Mas quando se forma uma barreira artificial, como é o caso aí das hidrelétricas, né, o que vai acontecer? Vai dificultar essa reprodução desses peixes. E se a gente não tem reprodução de peixes, logo a gente não vai ter novos peixes para matar aí a fome de outros animais, né? Que eles vão estar aí dentro de uma cadeia alimentar. Não vai ter ali o recurso para as pessoas que dependem, né, da pesca, como por exemplo os ribeirinhos. Então interfere não só no meio ambiente, como também vai interferir na vida, né, social das pessoas. E sobre o que nós estávamos comentando, né, o assoreamento dos rios, a gente vai entender aí um pouquinho sobre isso também, né? Então a gente tem aí uma perda de flora e de fauna aquática, né, e terrestre nativa, quando há aí a produção
né, dessas barragens, das hidrelétricas e a remoção da mata ciliar. E o que seria isso, gente? Você observa nessa imagem que nós temos um ecossistema aqui em equilíbrio, olha só. Nós temos a mata ciliar, né? Esse nome ciliar aí faz referência aos cílios, né, que ficam ali nas bordas desses leitos dos rios, e elas protegem então o solo, né, que está ali ao redor desse rio. Quando a gente tem uma vegetação, existe aí o ciclo da matéria. Aqueles componentes orgânicos, né, substâncias orgânicas aí como o carbono, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, todos eles estão aqui, olha, sendo constantemente reciclados, né, ocorrendo aí a matéria orgânica sendo reciclada nesse ambiente, então ele está em equilíbrio. E o que acontece também? Essa água ela vai evaporar, essas plantas vão fazer evapotranspiração, ou seja, elas vão liberar a água para a atmosfera e, consequentemente, vai participar aí do ciclo hidrológico, ou seja, do ciclo da água. Então, é necessário ter aí esses recursos, essa vegetação, para participar aqui do ciclo da água, que vai voltar para esse ambiente, né? Então, só é possível aí a formação de chuvas se houver esse ciclo da água. E se a gente tira essa vegetação, o que vai ocorrer? Todo esse solo, todos esses nutrientes, eles vão parar aqui, olha, no fundo do rio. Sem a vegetação, não vai ocorrer também, olha, a evapotranspiração, e aí aquele ciclo da água vai ser comprometido, né? E também o que vai acontecer? A gente vai ter aí uma menor produção de água e vai ter também uma menor absorção de água nesse solo, porque não vai ter mais a vegetação e vai interferir em todo o processo, né? Então, o assoreamento do rio é quando esse solo ele vai parar aí dentro desse leito de água, né, dentro desses rios, e prejudica aí todo o funcionamento do ecossistema ao redor desse ambiente, né? Ou seja, a produção de energia através de hidrelétricas, ela pode ser considerada limpa, mas ela tem aí esses prejuízos, né, para o meio ambiente. A gente tem como outro exemplo outra usina hidrelétrica também localizada aqui na região amazônica. Nós temos a usina hidrelétrica de Balbina. E esse outro exemplo de hidrelétrica, ele foi inaugurado aí na década de 80, né, 1980, e a usina ela chega a ser citada aí como um erro histórico por cientistas e por gestores, por sua baixa geração de energia em relação à área alagada e pelas consequências disso, né? A gente teve aí a produção, a construção dessa usina, porque ela serviria aí teoricamente para suprir as necessidades, né, a demanda elétrica da capital, né, que é Manaus, mas na prática não foi isso que aconteceu. Na prática ela não pôde suprir essa demanda, né, muito pelo contrário, ela produz aí pouca ou quase nada de energia elétrica, né? E ela causou muitos impactos. Então, essa taxa aí de produção de energia e os impactos que foram causados pela construção dela, né, fazem com que ela seja considerada, né, uma catástrofe do ponto de vista científico, ecológico, certo? E o que aconteceu aí durante a construção e até mesmo após a construção dessa usina? A gente vê que ela trouxe alguns prejuízos. Então, um dos principais prejuízos foi aí, olha só, uma enorme área de floresta foi destruída com milhões de árvores. Então, aquelas árvores que não estavam adaptadas àquele ambiente, né, inundado, elas começaram a morrer. E aí a gente observa que na morte dessa vegetação, ela começa a emitir gás carbônico, ela começa a emitir ali gases que podem poluir a atmosfera, né? Então, durante o período de cheia, essa vegetação morre, né? Durante o período de seca, ela volta aí a crescer, mas posteriormente morre, então fica sempre nesse ciclo, né? E aí isso compromete essa vegetação no ambiente.
Muitas espécies de animais foram perdidas, então, como a gente falou, essa biodiversidade que existia aí nessa vegetação, né? Animais que dependiam também dessa floresta em pé e que acabou sendo morta, né, por essa atividade, acabam sendo perdidas e muitas espécies talvez não tenham sido repostas, né, mesmo com o passar do tempo. Então, a gente perde biodiversidade, perde animais por conta desse contexto. Também houve aí prejuízo aos habitantes da região. A gente tem aí uma comunidade indígena que vivia nessa região onde foi construída a usina hidrelétrica de Balbina, e a gente observa, né, que por conta dessa construção houve aí uma perda dos quelônios, e esses quelônios, por exemplo, eles serviam de alimentação para a população Waimiri-Atroari, por exemplo. Então eles dependem aí para a sua sobrevivência da caça desses animais. E uma vez que houve essa inundação, esses animais não conseguiram mais migrar, né, para aquele ambiente, e esses indígenas então foram prejudicados, né? Fora também a outra população, os ribeirinhos, né, que dependiam também desses animais para a sua sobrevivência. Então causou ali impactos negativos do ponto de vista social, do ponto de vista também ecológico. E outros aspectos também aí a gente pode observar. A inundação nas terras de caça e na moradia dos povos indígenas, né? Além de eles perderem os seus recursos naturais para sua alimentação, para sua sobrevivência, eles também perderam a moradia, porque tiveram que se deslocar, deixar um ambiente onde eles já estavam acostumados, já tinham se estabelecido ali há bastante tempo e tiveram que migrar para outras áreas, né? Recomeçar a vida de uma maneira diferente. Então isso causa ali um certo incômodo, né? E com certeza um impacto social para essas pessoas. A água também passou a ficar ácida e poluída. Por quê? Porque houve ali a decomposição dos vegetais afogados pela represa. Então, quando a gente tem a morte dessa vegetação debaixo da água, ela começa a se decompor e vai gerar ali um ambiente ácido, ou seja, nem os peixes vão conseguir viver, né, naquela acidez. Outros animais aquáticos também passam a perder ali, né, o seu meio de vida. Então, a gente vê uma interferência, né, em cadeia de tudo que acontece a partir da construção dessas barragens, certo? Bom, a gente falou aí um pouquinho sobre as hidrelétricas, né, que é uma forma de produzir energia a partir da água, certo? Mas a gente vai ver também outras formas de geração de energia que podem trazer impactos ao meio ambiente. A gente vê aí, olha, as usinas termoelétricas e os impactos gerados por elas. Bom, o surgimento de problemas respiratórios, como por exemplo rinite alérgica, bronquite e asma, podem ser provocados pelo gás carbônico liberado. Então a gente tem nessas usinas termoelétricas, né, a formação de energia, geração de energia a partir da queima de alguns combustíveis. Então o que pode ser utilizado ali? Pode ser utilizado o carvão mineral, pode ser utilizado o óleo diesel, né? E a combustão desses combustíveis mesmo vai gerar aí a propagação de gases de efeito estufa até mesmo. Então a gente vê a liberação de gás carbônico. E o excesso desses gases na atmosfera vai causar aí alguns prejuízos à saúde humana, inclusive. Então existem aí pessoas que se moram ao redor, próximos a essa área, elas vão ter mais problemas de saúde do que pessoas que não moram próximos a essa região, porque elas estão recebendo mais poluentes. E aí é comum que essas pessoas venham desenvolver problemas respiratórios. A gente tem aí como exemplo rinite, bronquite, asma, tudo isso que vai ser proporcionado, né, por conta dessa proximidade com esses poluentes, com uma atmosfera poluída, né? Então, os danos gerados, os impactos aí causados não são somente para o meio ambiente, né? Não somente aí para a atmosfera, mas também para os seres humanos. Então, por isso é necessário a gente tentar reduzir, né, essas formas de produção de energia. A gente tem ainda, olha, formação de chuva ácida provocada pela reação do vapor da água liberado com os óxidos presentes na atmosfera. Então, todos esses gases, né, dessa fumaça que está sendo emitida aí para a atmosfera, ela vai reagir com os gases presentes na nossa atmosfera. E aí o que vai acontecer? A formação de chuva
ácida, né? Então, é também um prejuízo aí para a espécie humana, mas também para a natureza, né, que vai ser aí degradada por meio dessa chuva ácida. A gente tem outros problemas ainda associados aí a termoelétricas, né? Existe aí uma liberação de água aquecida nos rios, nos lagos ou mares, que vai alterar as condições ideais necessárias para a produção, para a reprodução e sobrevivência de várias espécies aquáticas e marinhas. Então, isso é um processo, né, dentro ali das termoelétricas de resfriamento, né, dessas caldeiras, desses locais onde é produzido calor, e aí essa água que serve para resfriá-la depois vai ser despejada. E essa temperatura alta vai influenciar na temperatura da água. Então, animais que vivem ali, plantas, vegetações aquáticas, não estão adaptadas também para essa temperatura. E isso vai influenciar ali nesse ecossistema, na forma de vida que recebe, né, essa água aí aquecida que chega aos rios. A gente tem aí um outro aspecto, que é o consumo de grandes quantidades de água para produzir o vapor necessário para girar as pás das turbinas e também para refrigerar essas turbinas. Então a gente observa que até mesmo a quantidade de água aí vai ser excessiva, né, o que pode gerar um impacto de onde quer que essa água esteja sendo tirada, né? Então não vai ser aí com certeza bom, né? Então a gente tem, claro, os benefícios de uma termoelétrica, de produção de energia, né? Todo mundo precisa dessa energia, mas a gente precisa observar também que impactos são causados a partir da produção de energia dessa forma, certo? A gente vai ver ainda, olha, sobre possibilidades que a nossa região pode para desenvolver aí formas de energia limpa e sustentável na Amazônia. Nós temos aí diversas fontes de energia que podem ser consideradas limpas, podem ser consideradas renováveis e por isso a gente precisa considerar a utilização delas. Então, como você observa, as fontes de energia renováveis já são amplamente conhecidas e atualmente existe um consenso entre as autoridades e especialmente os que argumentam a importância de buscar alternativas sustentáveis para a produção e eficiência energética. Então a gente observa que não é de hoje que existe o interesse em gerar energia de maneira limpa, de maneira sustentável, porque afinal de contas nós estamos inseridos no contexto amazônico, precisamos aí preservar essa floresta e a geração de energia pode impactar. Então a gente precisa pensar em formas de produzir energia limpa, sustentável. Por isso existe tanta discussão entre as autoridades, por isso existe a cobrança aí para que essas autoridades, né, possam implementar essas formas de produção de energia limpa e renovável. E a gente observa um pouquinho mais, olha só, apesar de ser uma região promissora, né, o Amazonas ele vai enfrentar alguns desafios que são específicos em relação à geração de energia solar. Então nós temos aí, por exemplo, a energia solar que ela vai ser uma das alternativas de geração de energia para a nossa região. Por quê? Nós recebemos bastante luminosidade, né? A nossa região está localizada em uma área do planeta que recebe bastante luz solar e essa luz ela deve ser aproveitada, né, como alternativa a outras formas de geração de energia. Mas ela enfrenta aí alguns obstáculos, né? Por exemplo, dada a vasta cobertura de floresta tropical e a presença de nuvens frequentes na região, a eficiência da energia solar pode ser impactada. Então existe aí, né, uma busca para se implementar cada vez mais essa energia solar na nossa região, mas ela pode ter aí algumas dificuldades. Por exemplo, nessa área, nessa região, a gente tem muitas chuvas e por isso a formação de nuvens que podem interferir, né, na chegada dessa luminosidade até a atmosfera. Mas como a gente tem aí grande parte do ano cada vez mais luz, né, cada vez mais sol, então a gente consegue sim colocar em prática, né, essas ações aí de desenvolver energia solar, de desenvolver energia elétrica a partir da luz solar. No entanto, né, o interesse crescente em fontes de energia limpa e renovável
tem levado a investimentos e iniciativas para explorar o potencial de energia solar na região. Então você observa que a gente tem aí a capacidade de gerar energia elétrica a partir, né, da luz solar. Então, por que não implantar, né, essa forma de energia, essa forma de geração de energia aqui na nossa região, já que nós temos, né, essa grande possibilidade de aproveitar a luz solar. Existem municípios dentro do nosso estado que já têm aí as placas solares, né? Existem comunidades que já recebem essas placas solares e que podem aproveitar essa energia luminosa para a produção de energia elétrica nas suas cidades, né? Então é importante a gente pensar que essa forma de geração de energia, ela é limpa e ela é sustentável, certo? A gente observa aí da imagem, olha só, uma residência, né, provavelmente aí situada em uma área rural, né, que vai aí receber essas placas solares. Então existem aí pessoas, instituições que vão investir também na implantação dessas placas solares, né, que vão trazer esses benefícios aí para a comunidade. Existem iniciativas privadas, existem também iniciativas públicas, né? A gente precisa sempre, cada vez mais, cobrar que essas iniciativas públicas elas possam se estender a toda a nossa região, né? A todos os municípios da região do Amazonas e de outros estados da região amazônica, para que cada vez mais as pessoas tenham acesso à eletricidade e que essa eletricidade não venha aí causar impactos ambientais, porque as pessoas vivem naquela região e dependem que esse ecossistema funcione, né, em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio. Então é importante que a gente possa pensar, né, nessa forma de gerar energia, que a nossa região tem esse potencial, certo? Então a gente observa aí que algumas comunidades, né, elas podem ter, por exemplo, algumas dificuldades para gerar energia. Imagina você ter um dia inteiro e não poder aproveitar a energia elétrica durante todo o dia, durante a noite, por exemplo, quando é tão necessário ligar as luzes, né? Carregar um equipamento como, por exemplo, os celulares, ligar a televisão. Então, tudo isso são atividades humanas, né, que requerem eletricidade. E algumas comunidades, elas não têm acesso a isso durante o dia todo e elas são prejudicadas. E não só as residências, né, como também ambientes de trabalho, nós temos aí hospitais, postos de saúde que poderiam funcionar melhor se tivesse aí a energia ao longo do dia, certo? Então, a energia solar, ela pode ser aí uma forma de geração de energia limpa, sustentável para essas comunidades. E aí você observa que nós temos um link que você pode interagir com esse link, você observa esse QR Code. Se você tiver a possibilidade, você pode apontar aí a câmera do celular para acessar esse link e ele vai dar acesso a um vídeo, né, que mostra como as placas solares estão sendo instaladas em algumas comunidades indígenas do Amazonas. Então, nessas comunidades, a forma de geração de energia pode ser através das placas solares. E existe ali uma instalação, né? Nesse vídeo é possível aí ver como a instalação dessas placas solares mudou a rotina desses moradores dessa comunidade, porque eles não tinham acesso à energia elétrica durante a noite. Isso aí dificultava não só as atividades das pessoas, né, nas suas residências, como também dificultava o funcionamento do posto de saúde. Com a energia elétrica ali disponível, né, através das placas solares, eles puderam ampliar o atendimento médico, né, para as pessoas que chegavam ali doentes ou que precisavam de uma medicação, de um atendimento médico e que antes não era possível, né, ter esse atendimento por conta da restrição de luz elétrica, certo? Então, a gente observou aí quanto a energia elétrica ela é importante para o nosso cotidiano, quanto nós precisamos buscar fontes alternativas de energia elétrica que sejam limpas e sustentáveis, e a gente observou um pouquinho como é a realidade, né, dentro do contexto do nosso estado, dos municípios e das comunidades da região amazônica. Eu espero que você tenha compreendido e até uma próxima.